Fala aí galera, tudo certo? Nando Costa aqui. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, marca aí no sininho para receber as notificações. Resolvi fazer um vídeo aqui, uma parada que muita gente pergunta aqui no canal, até recentemente eu respondi para uma galera sobre isso, que é a questão da utilização de sub, né, o subwoofer, na mixagem, né? Qual que é a necessidade disso, se realmente a gente precisa de trabalhar com subwoofer para chegar na mixagem com um grave forte, né? Tudo isso, se você parar para pensar que se você precisar realmente, né, se você só conseguir fazer uma mixagem com grave forte usando o subwoofer, para pensar lá no começo dos anos 80, onde a gente tinha as caixas NS10 da Yamaha, né, que acabaram virando o standard de estúdio, né, aquela caixinha que ficava deitadinha assim, com falantinho branquinho e tal. Se você não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de ouvir o som naquelas caixas, mas o grande lance é que o foco da NS10, ela era uma caixa onde te ajudava a revelar várias coisas nas gravações e também nas mixagens, não pelo fato de responder bem a todas as regiões de frequência, mas era o fato de que a caixa ajudava a realçar os médios, né? Então, quando você ouve o som numa NS10, você ouve aquele som meio enlatado, entre aspas, né? Aquele som meio, a gente chama de boxy, né, em inglês. Então, o que acontece é que para te ajudar na mixagem, você não necessariamente tem que ouvir o grave de uma forma exagerada, né? E hoje em dia a gente cai muito nessa questão de eu preciso botar um sub para eu ouvir, para eu acertar meus graves. Na verdade, você não precisa de ter um sub para acertar os seus graves. São duas coisas diferentes. O sub pode te ajudar, sim, né? Essas caixas, até explicar algumas coisas aqui para galera. Ó, essa caixa grandona aqui, que é a Barefoot, o Microman 27, ela tem dois falantes de sub, um de cada lado dela, né? E isso ajuda muito no trabalho, porque é uma caixa que a gente pode usar tanto como near field, né, que seria uma caixa mais próxima, como uma caixa de midfield, que seria uma caixa um pouco mais afastada. Então ela reproduz muito bem, eu ouço claramente lá de 30 Hz até o 20K, né? Obviamente nenhuma caixa é flat também, né? Que a gente entra todo nesse papo, um fone flat, uma caixa flat, nada é flat no planeta Terra, né? Quando a gente fala flat, é questão de ser mais equilibrado ou não. Enfim, a maior parte do trabalho eu faço nessas caixas, que hoje em dia me ajudam muito. Mas a questão é, eu tenho essas caixas menorzinhas aqui também, que são as Avantones, tá? Mixcube, que são caixas que a gente trabalha, elas são derivadas daquelas Auratones, né, que eram caixas passivas e tal, essas aqui são ativas. Mas são caixas que só reproduzem praticamente os médios, você não sente os graves, mas você ouve os graves, né? E aí tem as Yamahas aqui, a HS80 também, que eu trabalhei muito tempo com elas. Então hoje em dia eu divido muito meu trabalho entre a Barefoot e as Avantones. Eu uso menos as Yamahas, que elas acabam ficando no sistema surround. Então, o que acontece é o seguinte, eu fico trocando referências até para me ajudar na monitoração e tudo mais. O fato eu conseguiria fazer uma mixagem completa só trabalhando com as Avantones? A resposta é sim. Eu não preciso ter um grave exagerado para poder equilibrar o grave. Essa é a questão toda que muita gente me pergunta aqui e fica com essa necessidade, né? Eu tenho o sub da Yamaha, o subwoofer, mas ele fica só para o trabalho 5.1, porque o sub, na verdade, é um canal, né? Quando você trabalha com multicanais 5.1, tá? Mas no caso da mixagem normal, eu não sinto necessidade. Se eu tivesse que fazer a mixagem apenas com a HS80, que não tem sub, eu faria tranquilamente, né? A grande questão que entra aqui não é a questão de se você usa sub ou não, porque o sub pode te ajudar a ressaltar os graves, mas você não precisa ouvir ele exagerado. E muitas vezes eu sinto, né, eu já fui até em vários estúdios da consultoria e fazer esse tipo de regulagem do sub e tudo mais. Muitas vezes eu sinto que a galera quer ouvir alto ou baixo, né? Esse é o maior problema, que é ouvir alto. Então eu já fui em vários estúdios que eu tive que abaixar assim, drasticamente o sub, que o sub estava atrapalhando a mixagem, né? Ou você ajustar o crossover entre o sub e as caixas, né? Esse também é um outro desafio. Então são todas questões técnicas, né? A outra questão técnica que rola muito, que eu sinto problema, é que muitas vezes a galera liga de forma errada o sub. O que acontece? Você tem duas caixas, né? Você está fazendo uma mixagem, e isso tudo a gente falando mixagem estéreo, obviamente, né? Então você tem duas caixas, você está fazendo uma mixagem em estéreo. São dois sinais, né? É errado você pensar em ligar o sub como um terceiro sinal, e muita gente liga assim.
e aí depois fala, cara, Nando, eu tô tendo problema aqui que eu não consigo regular o meu sub e tudo mais e tal. Como é que você tá ligando? Ah, tá aqui, ó, a mix tá saindo aqui e na saída 3 da placa eu mando o sinal pro subwoofer. Falo, cara, não vai funcionar. Porque, na verdade, o que você vai ter é uma mixagem com 2 canais. Você está tentando reproduzir isso em 3 canais. Não funciona também. Então, tecnicamente, isso é errado. A única forma de você trabalhar com um subwoofer seria você trabalhar um sub, tipo o sub que eu tenho aqui da Yamaha, onde ele tem 2 inputs, né? Você consegue colocar 2 sinais no sub e tirar, fazer um through, né? Você entra com 2 sinais, o sinal vai para o sub ali, e você tira 2 sinais do sub e joga um para cada caixa. Assim você tem apenas 2 sinais sendo distribuídos entre as caixas, né, que vão tocar os médios e os agudos, e o subwoofer que vai tocar os graves. Então essa seria a forma correta, que é basicamente como a gente trabalha no PA, né, que você faz a divisão das caixas lá pelo crossover e tal, mas o que vai para o PA, você até pode fazer, na verdade, a mandada do sub do PA, que é um pouquinho diferente. Mas aqui nesse caso, você tem que representar apenas 2 sinais, né? Então, ficar ligado nesse tipo de coisa, da ligação mesmo que pode dificultar o seu trabalho mesmo, tá? E aí algumas coisas que eu coloquei aqui anotadas para a gente dar uma olhada. O grande lance é entender e perceber fisicamente no espectro o que um boost ou um cut, por exemplo, em 30 Hz provoca no som, né? Então não é a questão simplesmente de você ter que ouvir o subgrave alto, né? É a questão de você entender o que provoca no espectro como um todo, o que provoca uma ação no subgrave, né? Se você tem, por exemplo, uma música, né? Eu coloquei aqui um exemplo, não sei se vai dar para sacar claramente, mas eu imagino que possa dar para perceber também. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tocar um trechinho de uma música que já está masterizada aqui, tá? E aí eu vou dar um boostzinho aqui em 30 Hz, tá? Um boostzinho de 3 dBs, tá? Vamos ver o que isso provoca. E eu tô tocando só nas caixinhas pequenas, tá? Vou tocar um trechinho aqui do jeito que tá. Beleza, esse som aqui é um som bem legal de uma banda lá do Piauí chamada Black Ties Band. Eu masterizei semana passada, muito legal. O que acontece? Eu tô ouvindo aqui o som só nas caixinhas menores. Quando eu ouço o som nas caixinhas menores, tudo bem, eu não sinto o subgrave, né? A caixinha tá tocando o que reproduz aquele falantezinho ali dela, beleza. Só que é interessante, se eu pego aqui e dou um boost em 3 dBs, a primeira coisa que eu sinto é o seguinte, o timbre do bombo muda, né? E eu sinto alguma coisa segurando a voz. Né? Às vezes fica difícil de perceber, aí eu recomendo vocês fazerem esse exercício. Pegue uma música qualquer, pega um MP3 de uma música aí, masterizada, qualquer que seja. Põe na sua caixa. Dê um boost aí em 30 Hz. Dê um boost de 3 dBs, 4 dBs, o que quer que seja. Veja o que aquele boost vai provocar, principalmente, é o elemento-chave que eu digo aí, é uma dica para vocês, o elemento-chave é a voz. Quando você dá boost no grave, a voz parece que alguém começa a querer entrar na frente da voz. Ou seja, quando você tem grave a mais, o seu médio soa diferente. Então a questão não é você querer ouvir o subgrave. A questão é você entender como que o subgrave se comporta em relação aos médios, por exemplo. Como que o médio se comporta em relação ao agudo. E todo esse conceito é o conceito que eu chamo de audição relativa no áudio, que é um conceito que a gente trabalha em todos os meus cursos presenciais e em breve aqui vai ter disponível também online. É como que você trabalha o áudio comparando uma coisa, né, uma região do seu espectro com outra. Um elemento que está ali na sua mix com outra. Isso é audição relativa. E isso que vai fazer você mixar de forma correta. E não de termo absoluto, ou seja, quando você realmente ouve alto o subgrave, você ouve alto o médio, você ouve nítido o agudo, entendeu? São duas coisas diferentes. Então faça esse exercício aí, pegue uma música, dê um boost ou dê um corte em 30 Hz,
e vejo o que isso provoca nos médios, por exemplo, na voz, né? O que provoca no som das guitarras, como é que soa, como é que fica o timbre do bumbo dentro da mix quando você dá um boost ou um corte em 30 Hz. Então esse tipo de exercício vai ajudar a clarear e vai começar a te explicar que você não é obrigado a ter um subwoofer, né, para fazer uma mixagem coesa e para você chegar num grave coeso, né? Assim como eu comentei anteriormente, né, durante muito tempo o standard de estúdio, né, de vários estúdios no mundo inteiro, foram as NS10, mas obviamente você poderia conferir a mix em outros lugares. A questão aqui talvez você não precise necessariamente de ter um subwoofer ligado para fazer a mix. É legal você conferir a mix em sons que tenha muito grave? É legal, porque daí vai realmente te mostrar o que está acontecendo. Mas às vezes você não precisa ter o subwoofer durante o processo inteiro, tá? Se você tiver e tiver te ajudando, ok, né? Assim como muita gente usa e tal. Eu trabalho com caixas maiores que reproduzem bem os graves também, não tem problema. Mas a questão é que durante boa parte do tempo eu trabalho com as caixinhas que nem tem grave. Então, porque na verdade o meu foco é muito mais o equilíbrio, né? Uma coisa que eu sempre falo aqui, mixagem não é questão de você almejar o grave ou almejar o agudo, é almejar o equilíbrio, tá? Quando você chega num negócio equilibrado, você consegue dançar, eu quero realçar mais isso, ou eu quero realçar mais aquilo, aí você consegue. Mas o objetivo é você focar no balanço, é você focar no equilíbrio das coisas, né? E aí algumas dicas que eu dou também para essa questão de avaliar os graves da música, né? Que são bem interessantes, né? A gente tem tendência, principalmente a galera que está estudando aí, tem tendência de errar no grave, de ter mais grave do que precisa. Ou ter menos grave do que precisa, né? Então depende da sua monitoração. Se você usar um subwoofer da forma errada, você vai começar a emagrecer bem as suas músicas, porque você vai sentir o grave pulsando mais do que ele precisa. Também é um perigo, tá? Então sempre fica antenado em algumas questões aí. A relação do kick com o baixo, tá? Muita gente erra no quesito de ter o kick alto ou ter o baixo alto. Sempre faça esse exercício. Compare o que acontece quando você sobe ou abaixa o kick ou o baixo, o que acontece com a voz na música, tá? É a primeira dica que eu vou dar. Sempre compara com a voz, que é um bom elemento para você comparar, que é onde estão residindo os médios da música ali, né? Se você tem mais elementos médios, guitarra, violão, etc., você usa esses elementos com comparação, mas a voz é o elemento chave, porque a voz não pode ter nada na frente dela, né? Apesar de esteticamente algumas mixagens a gente querer a voz um pouco mais dentro, mas nada vai entrar na frente da voz, né? Existem situações tipo mais rock, onde a voz não é o primeiro plano, mas é uma coisa estética, tá? Mas de qualquer forma, nada vai ter que invadir a voz, você tem que ter a voz clara. Então quando alguém estiver invadindo a voz, para prestar atenção no grave, provavelmente seu grave está errado. Tá? Você pensar também na dinâmica dos graves, tá? Como é que os graves estão se comportando em relação ao tempo? Como é que está a distância tonal entre o bumbo e o baixo, né? Será que a soma dos graves está muito dinâmica? Se você ouvir muito mais articulação do que sustentação no grave, o seu grave está solto, né? Então, quando você ouve muito o bumbo quicando, né, e o baixo não sustenta o suficiente para criar uma massa consistente ao longo do tempo, o seu grave está muito dinâmico, né? Então, provavelmente na masterização, se você fosse mandar para alguém masterizar, essa pessoa o que vai fazer, a primeira coisa é tentar suavizar um pouco o grave, deixar o grave pulando menos, né? Então, é uma das considerações. E ficar ligado nesse lance da ligação do sub, se você for trabalhar com um subwoofer e sentir necessidade realmente, fica antenado na ligação. Você só vai conseguir fazer isso de forma real, para você saber realmente o que você está mandando para o sub, para as caixas, é o que vai estar na sua mixagem, né? Se você fizer essa ligação, você tira 2 sinais, manda para o sub, e do sub você tira para as caixas, tá? Porque você tem que ter 2 sinais sendo tocados nas 3 caixas, no caso da mixagem aqui no computador, tá? Porque o que você vai ter que fazer é monitorar os 2 sinais, né, nessas 3 caixas. Então, seria a forma correta de você fazer a ligação. Espero que essas dicas tenham sido interessantes para vocês aí. Eu sei que é sempre um desafio, o maior desafio da mix, na verdade, é acertar o grave, né? Mas cria-se essa ideia de que você só consegue acertar ouvindo o grave muito alto, né? Ou com sub, enfim. A verdade é que você não precisa, tá? Ele pode te ajudar.
Assim como pode te prejudicar também. Então é uma questão de você testar. Se você não tem o sub, não se preocupe. Você consegue fazer uma mixagem com coesão através dessas comparações que eu tô falando. São alguns exercícios para você começar a praticar, tá bom? Se você não está inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, marca aí para receber as notificações. Mais vídeos legais com dicas aí em breve. Um grande abraço, valeu!